Fala galera, beleza? Muito bom pessoal, alunos, né, do curso de História e Geografia do Paraná, curso específico aí, né? Bom, sejam bem-vindos então à nossa primeira aula. Na aula de hoje nós vamos então fazer a nossa aula número 1, que vai estar no módulo 2 da plataforma do nosso material aí, junto com o tópico do edital, movimentos de ocupação do território paranaense. Gente, detalhe importante, esse tópico do edital, ele está dentro de Brasil Colônia. Então, especificamente, nós vamos falar do que nós chamamos lá na história, lógico que isso é de maneira genérica, de um Paraná colonial, ou seja, um Paraná colônia, dentro de um Brasil colônia. E aí, para você que às vezes está pensando, poxa, como que eu vou me localizar temporalmente aí? Nós estaremos falando do processo dos movimentos de ocupação do território paranaense. Em que séculos? Séculos 16, 17 e 18. O que isso significa, né? Porque vocês já vão olhar aqui no quadro e vão falar, poxa, a ocupação indígena. Por que os indígenas vão aparecer nesse processo? Porque são os povos indígenas do Paraná que vão ter o contato com os primeiros colonizadores que vão chegar para ocupar a região do atual estado do Paraná. Então, galera, frisem bem isso daí. Não existia um vazio demográfico, um vazio aqui na região do atual estado do Paraná. O que existiam eram populações tradicionais, populações ceramicistas, agricultoras, que receberam nomes de etnias, como os Guarani, os Caingangue e os Xetá. Estes foram os principais povos indígenas encontrados pelos colonizadores portugueses e espanhóis aqui neste território. Beleza? Então marquem aí que é importante nós percebermos a ocupação indígena, porque antes, né, da chegada do europeu colonizador, esse território tinha dono, tinha gente vivendo aqui, e esse povo, essa gente, eram os povos indígenas. Vamos falar primeiramente dos Guarani, mas que os colonizadores, principalmente portugueses, chamaram de Carijós. Eles chamaram os Guarani de Carijós. Então essas duas nomenclaturas podem aparecer na prova de vocês aí. Os Guarani, ou Carijós, eram o grupo com maior quantidade de população aqui na região. Eles ocupavam principalmente, galera, olhem só que detalhe importante, as regiões de mananciais, ou seja, os rios. Quais rios? Principalmente Paraná, Paraguai, Ivaí, Pirapó e Tibagi. Ou seja, esses povos ocupavam os rios, os vales dos rios, certo? Iam formando as suas famílias, se estruturando, se organizando. Conforme a família aumentava, parte da população precisava ser retirada e aí eles iam ocupando outras regiões. Era um movimento social, familiar, tanto entre os Guarani quanto entre os Caingangue. Conforme as famílias, conforme a população aumentava, eles tinham que ir ocupando outras regiões aí, beleza? Professor, eu queria saber mais ou menos há quanto tempo os Guaranis estavam na região do Paraná, ou há quanto tempo os Caingangue, ou há quanto tempo os Xetá. Mais ou menos, galera, isso é aproximado, né, segundo a arqueologia, nós estamos colocando os indígenas na maneira como eles são encontrados pelo colonizador aqui no nosso território, por volta de 2.500 anos antes do presente. Aí o mais curioso aí pode falar o seguinte, professor, e antes dessas etnias indígenas que você colocou aí, que são as etnias que vão entrar em contato com o colonizador, tinha alguém? Tinham as populações ceramicistas não agricultoras, que eram os Umbu, os Humaitá e os Sambaqui. Estes eu não vou trabalhar em específico com vocês, porque não é o objetivo do nosso edital, do nosso conteúdo aqui.
certo? Bom, os guaranis, eles ocupavam então a região de mananciais, estavam aqui no Paraná há mais ou menos 2.500 anos antes do presente, ou seja, contando os dias atuais, eu volto 2.500 anos. Então daria mais ou menos aí 500 anos antes de Cristo, certo? Lembrando que nós estamos em 2020, né? Depois de Cristo. Bom, vem cá, gente. Observem o seguinte aqui. Uma outra coisa que pode aparecer na prova de vocês é a diferença de território que os Guarani ou Carijós ocupavam em relação aos Caingangue. Os Guaranis, geralmente, eles ficavam nas planícies. E os Caingangue já preferiam as regiões de planalto. Ou seja, cada etnia tinha um lugar e uma maneira específica de ocupar o território, certo? Os Caingangue foram chamados também, era pelo tipo de corte de cabelo deles, tá, gente? Redondinho, assim, que a gente fala tigelinha, de coroados pelo colonizador, tanto pelo português, quanto pelo o espanhol também. Os Caingangue ou coroados, são duas nomenclaturas que podem aparecer para vocês na prova, eles ocupavam também as regiões de mananciais, ou seja, de rios. E que rios esses indígenas ocupavam, os Caingangue? Tibagi, Pirapó, Ivaí e Piquiri. Aí o atento aí já falou, peraí, professor, é a mesma região, são os mesmos rios que os guaranis ocupavam. Só que os guaranis ficavam na planície, os Caingangue no planalto, mas às vezes eles não se encontravam. Muitas vezes eles se encontravam, gente. E aqui acho que é uma questão importante para a gente quebrar com o senso comum. Muitas vezes nós olhamos e pensamos, ah, índio é tudo igual. Não, já falei de duas etnias que são diferentes para vocês. E quando eu falo diferentes, eu digo eles têm costumes familiares diferentes, organizações políticas, sociais, culturais diferentes. Ou seja, são grupos que têm mitologias, religião, tudo um diferente do outro, certo? E muitas vezes quando eles se encontravam, e eles se encontravam porque ocupavam as mesmas regiões de mananciais, não era aquela coisa do índio, cachimbo da paz, tranquilidade, harmonia, vem cá, vamos nos ver, amigo índio, já que nós somos todos índios iguais. Não! Tinha um quebra-pau danado para ocupar a melhor região dos rios. Eles disputavam, eles lutavam entre si. E muitas vezes a luta também não acontecia, porque a solução era diplomática. Havia conversa, havia negociação. Então, gente, observem que a organização do território antes do colonizador, pré-colombiana, pré-português, pré-espanhol na região do território do Paraná, ela era dividida em etnias indígenas que tinham visões de mundo, formações sociais, culturais, políticas completamente diferentes umas das outras, mas elas ocupavam regiões que eram semelhantes, que eram próximas, e muitas vezes regiões que as fronteiras, vamos imaginar aqui, a região X, a região Y, uma Caingangue, a outra Guarani, elas tinham ali limites próximos. Como que eles definiam essas fronteiras? E professor, eles definiam essas fronteiras? Eles definiam essas fronteiras. E se cruzasse, se avançasse sobre a fronteira um do outro, teria confusão, teria briga na certa. Então essa história, gente, do índio, pacífico, bonzinho, né, tranquilão, não passa de um mito estereotipado, um mito sem um conhecimento de fato. Haviam ali grandes disputas, grandes lutas entre os próprios indígenas aí. Por que que eles lutavam? Porque eles queriam os melhores espaços e porque eles tinham visões de mundo diferentes aí. Óbvio, destaco também, haviam negociações pacíficas, havia diplomacia, sim, isso também acontecia, mas não era somente acordo pacífico, essa ideia de o bom selvagem, né? Lá do Jean-Jacques Rousseau. Não, esquece isso. O índio tinha suas confusões, tinha suas disputas por território, por alimento, por fronteira natural ali em que eles viviam, beleza? Então tinha essa disputa, eles trocavam, eles se encontravam, eles entravam em conflito, eles tinham diplomacia. Marquem isso, por favor, gente. É importante. Caso algum de vocês tenha alguma dúvida, pô, mas será que eu acho isso em algum lugar? Procurem os estudos do professor da Universidade Estadual de Maringá, o professor Lúcio Tadeu Mota, em que ele discute essas relações interculturais entre
Culturas diferentes. Muitas vezes nós colocamos os índios como um todo. E aí o colonizador. Daí a gente fala, essa sim, a cultura do índio e a cultura do colonizador. Essa é uma relação intercultural de duas culturas diferentes. Cuidado. Essa é uma relação intercultural. Mas entre os indígenas, Guarani e Caingangue, ou Guarani e Xetá, ou Caingangue e Xetá, há sim ali uma diferença intercultural. Beleza? Marquem isso aí porque é fundamental. Gente, e aí nós chegamos aqui nos Xetá. Os Xetá, eles não receberam nenhum apelido, né, diferenciado do nome da etnia deles aí. Por quê? Uma das explicações é que eles foram um povo de contato mais recente com o homem branco. Porque sempre que as fronteiras do homem branco chegavam próximo deles, eles corriam, eles fugiam para evitar o contato. Porque eles já sabiam qual foi a realidade dos Guarani e qual foi a realidade dos Caingangue, né? Muita luta, muita morte, muita violência, muitas doenças e uma escassez populacional. Então eles tentavam fugir. E conforme eles foram fugindo, eles foram saindo da região de manancial tradicional deles, que era a região do rio Ivaí, e foram atingindo o lugar onde eles foram encontrados lá no século XX pelos colonizadores da região norte do Paraná, que foi o lugar em Umuarama chamado de Serra dos Dourados. Marquem isso aí, é importante, galera. Os Xetá não tem outro nome apelidinho, mas eles têm o quê? Eles têm uma diferença em relação aos Guarani e aos Caingangue, que é qual? A forma como eles foram contatados, né? Eles foram contatados no século XX, enquanto esses daqui, já no século XVI, entravam em contato com o colonizador e, principalmente, eles foram fugindo do contato, até chegar à região de Umuarama e a Serra dos Dourados. Quem já foi para Umuarama, quem é de Umuarama aí, né, vai saber que lá você tem o umuaraminho, né, que é um indígena todo estereotipado, aquela coisa do índio penacho na cabeça, cocar e tal, com uma flechinha, enfim, o umuaraminho é o símbolo da cidade, né, e um símbolo que é meio irônico, porque na realidade os Xetá, apesar do contato recente, eles praticamente foram extintos aí em meio ao processo de contato com o homem branco. Se eu não me engano, hoje o que se existe de Xetá, né, aqui no Paraná, no Brasil de maneira geral, se eu não me engano, são uma família, um grupo de 20 indivíduos, de 20 pessoas, né, do todo que eles eram aqui, beleza? Então, gente, só recapitulando, antes da chegada do colonizador, tinha gente aqui? Tinham etnias indígenas diferentes, Guarani ou Carijó, Caingangue ou Coroados e os Xetá. Vocês vão dizer o seguinte, quando é que eles começaram a ocupar essa região? Por volta de 2.500 anos antes do presente, ou mais ou menos aí 480, 500 anos antes de Cristo. Outro detalhe importante que alguns vão poder falar para mim, professor, eu vi aqui num livro que eu estou lendo sobre indígenas no Paraná e em Santa Catarina, que tem uma outra etnia que você não colocou pra gente aí no quadro. A etnia chamada Xoclen. A etnia Xoclen, ela não apareceu no nosso quadro aqui, porque ela não é necessariamente uma etnia de grande destaque aqui no Paraná. Os Xoclen, eles estão mais relacionados ao território de Santa Catarina. Mas alguns vão falar assim, professor, eles podem ter existido aqui no Paraná? Muito provavelmente eles existiram aqui no Paraná, mais ali na região sul do Paraná, na divisa com Santa Catarina, né? Até porque a maneira como os indígenas determinavam as suas fronteiras não era como nós determinamos, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso. Não! As divisas que eles faziam era por meio das negociações próprias deles. E hoje nós não temos grandes estudos sobre o Xoclen aqui no Paraná. Por quê? Porque não temos tantos vestígios históricos. A arqueologia não consegue nos ajudar para encontrar os campos que os Xoclen viveram aqui no Paraná. Por isso eles acabam aparecendo menos na história do Paraná. Mas, professor, se aparecer lá que eles estiveram aqui na região, isso pode estar certo? Sim. E se não aparecer os Xoclen, só aparecer Guarani, Caingangue e Xetá? Beleza, tá certo também. Ok? Então demarquem isso, né? Apareceu o Xoclen, pode ser que esteja correto? Sim, eles hoje fazem parte
em maior quantidade do território de Santa Catarina, mas muito provavelmente as pesquisas indicam, né, que eles também ocuparam uma parte do território paranaense, principalmente antes da chegada do colonizador europeu, espanhol e português. Ok? Gente, agora eu vou convidar vocês para que nós possamos olhar um mapinha na tela de vocês aí. Vocês vão perceber que são, na verdade, são dois mapas. Um vai mostrar os territórios étnicos, ou seja, os territórios ancestrais que os povos indígenas ocupavam. E depois eu vou colocar para vocês um mapa hidrográfico do Paraná, para que vocês possam perceber aí durante a aula e principalmente depois quando vocês forem estudar sozinhos, a relação que existia entre a etnia Guarani, Caingangue, Xetá e os rios, as regiões que eles ocupavam. Pode ser, e aí eu vou aproveitar e delinear para vocês também quem foi e onde foi que eles tiveram os primeiros contatos com os colonizadores europeus. Aguentem aí que eu vou colocar o mapinha na tela. E aí, gente, beleza? Vocês vão ver aí na tela o template que o Leandro organizou pra gente aqui, né? Bem bonitinho, que eu e o professor Giovanni também fizemos para vocês aí, preparamos, né? Então espero que esteja da maneira mais adequada. Olha só, galera. Então o primeiro mapa que vai aparecer para vocês aí é o mapa dos chamados etnoterritórios. E aí vocês vão observar o contorno atual, né, dos estados do Paraná, de Santa Catarina e depois do Rio Grande do Sul, certo? E nele vocês vão poder perceber o quê? A localização etnohistórica, ou seja, os lugares históricos antes da chegada do colonizador europeu na região do atual estado do Paraná. Tem aqui do sul, mas vamos nos focar na região do atual estado do Paraná. Pode ser? Então observem ali, vocês vão ver que mais a oeste, na porção oeste do estado, você tem os Guarani, aí você vai caminhando para o centro do estado, você encontra os Caingangue a norte e os Caingangue a sul. E no meio desses dois territórios Caingangue, tem ali um território Guarani. Né? E vocês estão percebendo que existe uma relação com os rios, ó. Tem os rios desenhados ali e nós já vamos ver um mapa hidrográfico para vocês identificarem melhor. E aí, conforme nós vamos observando, vindo mais para a porção leste aqui do atual território do Paraná, vocês têm Guarani ao norte e Caingangue mais ao sul. Aí você observa uma fronteira ali, meio, dá para fazer um X, né? Não sei se vocês vão conseguir imaginar isso, mas eu imagino um X ali, ó, Guarani, Guarani, né? Guarani, Guarani, Caingangue, Caingangue. Então vocês vão perceber que os territórios que eles ocupavam eram muito próximos. E assim, pouco definidos no sentido de fronteira que nós temos hoje, né? Então havia ali o contato, as trocas e haviam também as disputas e as relações diplomáticas entre esses povos. Agora, descendo um pouco mais para o primeiro Planalto, a região ali de Curitiba, nós vimos que todo o litoral, praticamente, ele é colonizado, ocupado na realidade, né, pelo povo Guarani. Então, gente, o que eu quero que vocês percebam aí de fato neste momento que é importante? Observem o território, observem como os povos se dispuseram ali e venham aqui para a parte dos rios. Agora eu fui para o segundo mapinha, Paraná, os principais rios que existem. Se vocês olharem, né, a região dos Caingangue e dos Guarani, ali a oeste, eles estão entre os rios Ivaí e o rio Piquiri. Os Caingangue chegam numa outra parte mais, vamos dizer, ao norte, ocupando ali a parte do rio Pirapó, certo? E também ao sul, ocupando o rio Iguaçu e ali também o rio Chopin. E aí você acompanha um pouco mais para a região leste aqui, né, na região do X, que eu falei para vocês, né, X, enfim. Aí vocês vão ver as ocupações ali do Rio das Cinzas, do Rio Tibagi, que é o rio, que na verdade eram os rios tradicionais ocupados tanto por Caingangues quanto por Guaranis, certo? E aí já lá embaixo, né, o Rio Ribeiro, o Rio Iguaçu, a região do Rio Negro ali, chegando ao litoral, nós vamos ver que são ocupações, né, por parte dos indígenas Guarani também. Então, o que eu quis fazer, que eu quero que vocês façam quando vocês forem isso daí? Organizem o povo e o rio, e aí vai ficar mais fácil para vocês perceberem as regiões que eles ocuparam. Mas, professor, de fato, por que eu preciso perceber isso daí? Porque, galera, nós vamos entrar neste momento, na ocupação
além dos indígenas, uma nova ocupação do território paranaense, as ocupações do século XVI, com a chegada dos primeiros colonizadores, portugueses e espanhóis. E aí vocês vão observar, já fui para o mapa, né, da divisão das capitanias, um mapa que representa mais ou menos a realidade do Brasil em 1534, quando são criadas as primeiras capitanias portuguesas aqui na região do atual Brasil, vamos assim dizer. E o Paraná, olha que interessante, galera. Vocês têm aí na telinha de vocês as divisões das capitanias, certo? E vocês vão perceber que só a parte litorânea, a parte bem a leste do Paraná, é que tem duas capitanias. E o outro restante do território tá um branco, um vazio, né? Professor, não tinha nada ali? Tinha, vocês já vão ver. Primeiro observe então, essa parte a leste, essa parte litorânea do Paraná, ela foi dividida em duas capitanias, a de São Vicente e a de Santana. Então, galera, marquem isso aí. Litoral dividido por capitanias. Ao norte, São Vicente. Ao sul, Santana. Aí vocês vão pensar, professor, mas por que essa região é dividida em capitania e a outra não? Porque, galera, vocês viram que tem o Tratado de Tordesilhas bem ali no meio? O Tratado de Tordesilhas, ele marca o que pra gente? Ele marca a divisão do território entre Portugal e Espanha. Então, galera, o território brasileiro e o território paranaense, o território brasileiro, paranaense e também latino-americano, ele é dividido por portugueses e espanhóis. E aqui no caso específico do Paraná, somente a região litorânea é portuguesa. O restante do Paraná é todo espanhol. Então, atentem-se a esse detalhe, que é um detalhe que foge do senso comum, porque nós observamos a colonização brasileira muitas vezes, e trazemos isso para o Paraná também. Bom, o Brasil é um país de colônia portuguesa. Peraí, como assim? Não, é um país de colonização ibérica e o Paraná principalmente de colonização ibérica. Por que ibérica? Porque o Paraná foi colonizado por portugueses a leste, subindo do litoral, e por espanhóis vindo e formando o que nós vamos chamar de território do Guairá, a oeste. Então, percebam esse confronto, essa diferença. E como é que eles definiam o limite do Paraná português, do Paraná espanhol? A partir do Tratado de Tordesilhas. E aí eu vou avançar com vocês no nosso quarto mapinha aqui, né? Entrando já na questão da colonização portuguesa e espanhola, vocês vão observar o quê? Que o território, né, chamado de República del Guairá, que vai ser formado ali por volta de 1608, 1609. Mas essa região é a região basicamente que os espanhóis acabavam ocupando. Vocês vão ver nesse mapinha algumas cidades importantes ali, são os triângulozinhos verdinhos que estão aí na tela. Observem, Ontiveros, que foi a primeira cidade, depois vem Cidade Real del Guairá, que é a segunda cidade, e vem também a Vila Rica del Espírito Santo, que é mais ou menos ali a terceira cidade do território paranaense ocupado, né, pelos espanhóis na época, tá bom? São essas três grandes cidades, e aí vocês estão vendo também umas cruzinhas verdes aí. Alguns vão falar, pô, o que significa? O que é isso, né? Tem ali São Tomé, Nossa Senhora de Copacabana, Jesus Maria, Loreto, São Ignácio Mini. Gente, todas essas são reduções ou missões jesuíticas, formadas principalmente pelos jesuítas espanhóis que chegaram ali na região. Mas isso é assunto para daqui a pouco. O que eu quero que vocês percebam de fato neste momento? Vocês viram no mapa anterior, Tratado de Tordesilhas, leste litoral, colonização portuguesa, duas capitanias, São Vicente a norte, Santana a sul. E agora vocês estão aí na tela com o território de ocupação espanhola, o território chamado República del Guairá. Fechou? Então marquem isso na cabecinha de vocês. O território paranaense, ele foi amplamente colonizado, formado por espanhóis. E de maneira menos influente, né, teoricamente, aqui observando o mapa, por portugueses aí. Conseguiram demarcar na cabecinha de vocês? Espero que sim. E aí, galera, eu trago para vocês o próximo mapa em que nós vamos observar o quê?
os limites do Tratado de Tordesilhas. Sabe aquela coisa que vocês falaram, meu, peraí, professor, eu queria que você mostrasse um pouco mais sobre o Tratado de Tordesilhas, já que você falou no mapa anterior. Vamos lá, observem aqui então o mapa do Tratado de Tordesilhas. Vocês vão ver que o território português ele está ali bem centralizado, né? E pós-Tratado de Tordesilhas começa o domínio espanhol. Então imagine, né? Alguém vai falar, mas o mundo é plano, né, professor? Não, é global, tá? Aqui nós temos o planisfério, mas ele é geóide aí, enfim. Aí você faz a volta. Então, a volta, você tem o quê? Território espanhol. No centro ali, território português. Essa é a divisão, né, dos tratados de Alcáçovas e também do Tratado de Tordesilhas. Então, quem tá com aquela dúvida, pô, peraí, professor, eu queria saber... Tá aí o Tratado de Tordesilhas. E se vocês olharem bem lá ao fundo, né, ali da região paranaense, vocês vão perceber o quê? Que praticamente nada do Paraná ficava com Portugal, certo? Basicamente todo ele ficava com a Espanha, como vocês observaram nos dois mapas anteriores aí. Firmeza, gente? Então, atentem-se para esse detalhe. Tratado de Tordesilhas, divisão a leste portuguesa, divisão a oeste espanhola. Firmeza? Então, o Paraná foi colonizado por europeus, espanhóis e portugueses. E, detalhe mais importante, antes deles havia um grande vazio? Não, pelo contrário, havia ali uma ocupação territorial pelos povos indígenas, Guaranis, Caingangue e Xetá. Fechou, gente? Então, foi isso que vocês observaram no mapa. Eu vou agora voltar para o nosso quadrinho bonitinho aqui, vou montá-lo e a gente continua conversando. Agora, a partir de 1500, a partir da chegada de portugueses e espanhóis no atual território do Paraná. Beleza? Então, gente, voltei aqui com o quadrinho, né? Bonitinho, espero. Olha só, falei para vocês então ali nos mapinhas do início da colonização. Então, nós estamos falando aqui da segunda fase de ocupação, a ocupação por parte dos colonizadores. Essa ocupação se dá ali a partir de 1500, com a chegada, né, então 1500, com a chegada de espanhóis e portugueses no que virá a ser o atual território do Paraná. O primeiro grande contato, pra gente falar de um nome, de um jeito, de uma coisa específica, galera, foi o contato que os chamados adelantados fizeram. Lá em História Geral, quando você estuda a história de colonização da América Latina por parte dos espanhóis, vocês aprendem o conceito de adelantados. Adelantados eram os sujeitos com confiança da coroa espanhola que vinham para a América Latina. Os mais famosos, assim, são o Francisco Pizarro, por exemplo, ou o Hernán Cortés, aqueles que vão dominar, né, o Francisco Pizarro, aqui é a América Latina, a parte do Império Inca, e o Hernán Cortés, aquele que vai fazer a parte ali dos astecas, maias, né, então a região mais ao norte, certo, da América Central e do Norte aí. Bom, então, galera, os adelantados eram os sujeitos, né, como o Hernán Cortés, como o Francisco Pizarro, que faziam o processo de iniciar a ocupação. E aí os principais aqui na América Latina, os principais que passaram pelo território paranaense foram Aleixo Garcia, que foi morto em conflito com os indígenas, era um cara bem bravo, mas os indígenas flecharam ele, e também esse cara aqui, Álvar Núñez Cabeça de Vaca, enfim, o famoso Cabeça de Vaca. Ele veio e atravessou todo o território paranaense, passando pelos Guarani, pelos Caingangue, pelos Guarani de novo, até chegar na região do atual Paraguai. E foi ali que ele consolidou, ele assumiu o comando do que nós chamamos hoje de Paraguai. Ele veio para ser, né, o prefeito, vamos assim dizer, ou o presidente da região, da província de Assunção. Certo? Então, galera, os primeiros contatos são desses sujeitos aqui. E qual é, basicamente, a relação de contato deles? Uma primeira interação, negociação com os indígenas, por exemplo, acompanhar eles na expedição, e também muitos conflitos, como principalmente o caso do Aleixo Garcia, que acabou sendo flechado e morto em combate aí. Os objetivos principais deles eram buscar rotas para encontrar
ouro por toda a região de colonização espanhola, passando um pouco pela portuguesa também, né? E também atingir a América Espanhola, o outro lado da América Latina. Já volto para falar da questão específica aí, galera. Valeu, até daqui a pouquinho. Fala, galera, voltei agora falando especificamente aí sobre, né, a região aqui de ocupação a oeste, a região de ocupação espanhola. Vamos lá observar alguns detalhes que são importantes. Gente, com a ocupação espanhola a oeste, ali na América Latina, né, eles vieram principalmente da região do Paraguai, buscando trazer o que pra gente no sentido de Paraná? Eles fundaram uma primeira cidade com o Irala, né, lá em 1544, ou seja, bem no início mesmo do processo de povoamento aqui da América do Sul, né, principalmente da nossa região aqui sul do Brasil, sul do Brasil, região platina também. Então já em 1544 eles fundam a cidade de Ontiveros. Posteriormente, em 55, outro importante explorador, o Melgarejo, ou Melgarejo, né? Em 1555, então, ele funda a cidade real de Guairá, né? Que vai depois dar o nome, Guairá vai ser o nome do território, né? Que nós vamos ter da coroa espanhola, lá em 1608, já comento isso com vocês. E aí, por volta da década de 60 e 70, o mesmo Melgarejo, né, que fundou a cidade real do Guairá, ele vai fundar também a Vila Rica do Espírito Santo. Na realidade, ele vai contribuir na fundação da Vila Rica do Espírito Santo. Alguns de vocês vão falar, por que eles chegavam nessa região, por que eles ocupavam, quais eram os objetivos principais? Basicamente, os objetivos, gente, eram 3. A ocupação do território para evitar invasões, principalmente invasões portuguesas, a exploração de recursos naturais, ervas, as chamadas drogas do sertão, o próprio recurso mineral, né, a parte de exploração de ouro e diamantes, por exemplo, e também, e essa daqui talvez fosse a principal por parte dos colonizadores espanhóis, a captura de indígenas, principalmente guaranis, né, que ficavam ali na região, ficavam, vamos dizer assim, de maneira ancestral naquela região mais próxima do Paraguai ali. Bom, captura de indígenas para o quê? Para o trabalho nas encomendas ou nas encomendas, né? Esses indígenas, eles iam trabalhar para uns sujeitos que nós chamamos de encomendeiros. Os encomendeiros eram espécies de fazendeiros que trabalhavam, que aravam a terra, que cultivavam a terra na região que nós podemos chamar ali de Paraguai atualmente. Então eles vinham até a região, né, do atual território do Paraná para capturar os indígenas e levar para os encomendeiros ou para trabalhar nas encomendas, que eram as fazendas, né, dos encomendeiros aí, certo? Então marquem isso daí que é importante. Esse talvez fosse o principal objetivo. Além, é claro, da exploração de recursos, principalmente a área da mineração, e também a ocupação do território para evitar outros invasores. Bom, esses então eram os objetivos dos colonizadores espanhóis. Em meio aos colonizadores espanhóis, gente, ó, cria uma separação aí. Vinham também os jesuítas. Os jesuítas, como o Ortega, o Saloni e o Fields, né? Ambos aqui de origem ibérica e esse daqui de origem inglesa, anglo-saxã. Bom, os sujeitos, né, jesuítas, eles não tinham a ideia de captura dos indígenas, tampouco de exploração. Eles atuavam sim na ocupação do território, e isso era importante para a coroa espanhola. No entanto, ao mesmo tempo em que eles ocupavam o território, eles criavam um conflito com os encomendeiros. Por que eles criavam esse conflito com os encomendeiros? Porque eles não queriam a captura dos indígenas para as encomendas. O que os jesuítas espanhóis ali na região gostariam de fazer e foram fundando todas aquelas reduções, San Inácio Mini, né, que eu coloquei para vocês, Nossa Senhora de Copacabana, todas aquelas reduções vão sendo fundadas com qual objetivo? Com o objetivo de
cristianizar e transmitir a cultura ocidental europeia para os indígenas, porque no entendimento dos jesuítas, os indígenas eram puros e precisavam do conhecimento cristão. E aí, trabalhar com eles essa noção era fundamental, certo? Então, para o jesuíta, não era objetivo capturar a indígena. Na verdade, eles eram completamente contrários a essa captura. Qual que era a ideia desses sujeitos? Era de integrar os indígenas à cultura ocidental europeia e principalmente incentivá-los à prática do cristianismo. Para isso, eles fundavam espécies de vilas, né, chamadas de missões ou reduções jesuíticas, nas quais eles organizavam essas reduções como, por exemplo, vilas e cidades portuguesas e espanholas. Depois vocês vão ver na tela de vocês aí uma planta, né, reduzida, uma planta baixa de uma missão jesuítica, para vocês entenderem melhor. Mas lá, como era o processo de transmitir o cristianismo, de transmitir a cultura ocidental? Uma das questões básicas que podem aparecer na prova de vocês aí, porque apesar de ser específico dos jesuítas, gente, está falando do quê? Da ocupação do território também, né? As missões também ocupavam o território paranaense durante os séculos 17 e durante o século 15, posteriormente no século 17. Agora, observem aqui, como que eram as formas de transmitir a cultura e o cristianismo para esses sujeitos? Uma das formas era o trabalho coletivo, ou seja, os indígenas trabalhavam ali na terra, trabalhavam nas reduções para a produção de todos. Né? E depois eles trabalhavam também num sentido individual, que era quando eles trabalhavam nas terras para produzir, principalmente para eles e para suas famílias. Então tinha os dias de trabalho, as formas de trabalho coletiva e individual, e tinha também, aos domingos, ninguém trabalhava. Por quê? O domingo era reservado, guardado para o Senhor Jesus Cristo, para Deus, e era no domingo que os indígenas iam assistir às missas e faziam oficinas de música e também catequese. Ou seja, galera, eles tinham um contato dentro das missões das reduções jesuíticas com o cristianismo e com a cultura europeia ocidental aí, certo? Então eles ocupavam, eles transmitiam a cultura, mas por outro lado eles criavam um problema muito grave, que era o de entrar em conflito com os encomendeiros por conta da não necessidade, segundo os jesuítas, de capturar os indígenas. Precisariam buscar outras formas de trabalho, não a escravidão indígena, certo? Gente, vou preencher o quadro, já volto com vocês aí para continuarmos aqui nessa viagem de ocupação espanhola e portuguesa. Agora espanhola, né? Depois portuguesa.